Olá, galerinha do YouTube, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou comentar sobre Doutor Sono, que é a continuação de O Iluminado. O Iluminado, quando ele foi lançado em 1980, o filme ele foi um fracasso na época, tanto em bilheteria quanto em crítica também. Tanto que, inclusive, o próprio autor do livro o qual o filme se baseou, o Stephen King, o Stephen King odeia essa adaptação que o Stanley Kubrick fez. Ele, inclusive, anos depois, ele chegou a adaptar o próprio livro dele para uma minissérie que foi lançada mais ou menos no final dos anos 90. Mas, ainda assim, o filme do Stanley Kubrick, acabou com o tempo, ele se tornou cultuado e bastante discutido até hoje. E assim, o filme sobreviveu muito bem ao teste do tempo e é um filme muito bom. Inclusive, um tempo depois, o próprio Stephen King resolveu revisitar o universo de O Iluminado, criando uma continuação, que foi escrita e dirigida pelo diretor Mike Flanagan, que é o diretor desse novo filme, Doutor Sono. O Mike Flanagan, ele tem se destacado muito no cinema de terror. Eu, inclusive, coloco ele junto com o James Wan, que vocês conhecem por ter criado as franquias Invocação do Mal, Jogos Mortais e Sobrenatural. O Mike Flanagan, os filmes dele costumam ser muito acima da média. Se vocês procurarem, os filmes dele são todos muito, muito bons. Ele fez O Sono da Morte, O Espelho, que é muito, muito bom, que eu até diria que ele deveria ter sido indicado ao Oscar de melhor montagem naquele ano. E ele também fez uma excelente continuação, que é Ouija, Origem do Mal, que é melhor que o primeiro em todos os aspectos. E para quem tem Netflix, ele também fez três ótimas produções, os também acima da média Jogo Perigoso e Rush, A Morte Ouve, e principalmente a minissérie A Maldição da Residência Hill, que eu considero assim, uma obra-prima. É um trabalho assim, excepcional em todos os aspectos, a ponto de que eu coloquei essa minissérie em segundo lugar na minha lista de melhores filmes de 2018. Tamanha a qualidade da produção daquela série. E isso eu diria que é muito bom, porque o diretor Mike Flanagan faz em Doutor Sono, ele consegue criar uma continuação fantástica e excelente, que é tão boa quanto o clássico do Stanley Kubrick, que ainda por cima amplia o escopo da história original, ao mesmo tempo que desenvolve os personagens e também assim, e por causa disso ele adota um ritmo lento e sem nenhuma pressa em desenvolver a história. O trabalho da direção dele também se destaca muito pelo fato de que ele consegue reverenciar o original do Stanley Kubrick, ao mesmo tempo que ele coloca a própria marca dele no filme, onde ele consegue equilibrar muito bem a atmosfera melancólica do filme, assim como momentos assim, mais assustadores. E ele também consegue ele consegue flertar também com a fantasia, como numa sequência de uma projeção astral, que envolve também um truque da mente, e também numa sequência que é puro terror, onde a gente presencia o assassinato de uma pessoa e essa cena se torna muito forte e impactante justamente por causa que ele evita mostrar demais, o que por causa disso acaba aumentando o impacto da cena. Doutor Sono, ele também se destaca porque ele comenta muito sobre como o nosso passado nos afeta ainda hoje. É um tema que o diretor ele também utilizou na minissérie dele, A Maldição da Residência Hill, e que ele utilizou naquela série maravilhosamente bem. E que aqui ele também volta a falar sobre isso, justamente porque o nosso protagonista, o Danny, ele ainda se vê, a gente percebe como o passado dele, como os eventos naquele hotel do primeiro filme ainda o afeta hoje. E não só isso, assim, tudo que vai acontecendo assim, é como se ele estivesse evitando pensar naquilo. Não à toa que o filme usa de um conceito um pouco abstrato, que seria o uso de caixas. Toda vez que ele encontraria um fantasma daquele hotel, ele abrigaria aquele fantasma dentro da mente dele. E isso assim revela muito sobre, não só dele como nós,
que às vezes para esquecer alguma coisa ou para evitar pensar naquilo, a gente prefere enterrar, esquecer aquilo dali. E isso, assim, o personagem ele o faz justamente para evitar pensar muito no passado. Algo que é sintetizado numa frase que ele diz que está tentando fugir de si próprio. E o fato é que a atuação do Ewan McGregor é muito boa, porque ele faz uma composição mais introspectiva. A gente percebe como o personagem se tornou ao longo do tempo, e também assim a gente vê como ele tenta seguir a vida dele, sabe? Mas também quem rouba o filme é a atriz Rebecca Ferguson, que vocês conhecem pelos 2 últimos filmes do Missão Impossível, o qual ela interpreta a Ilsa Faust. Aqui ela tá sensacional, ela praticamente rouba cada cena do filme em que ela aparece, em que ela adota uma composição assim que é hipnotizante e também levemente sedutora e carismática, que realmente assim, é uma atuação que eu achei muito bacana que a atriz faz. No mais, Doutor Sono é uma continuação realmente assim, surpreendente, consegue ser tão boa quanto o clássico do Stanley Kubrick, e ainda por cima assim, é um filme assim, excelente e muito, muito bom, que eu gostei bastante, e que mostra mais uma vez o talento do diretor Mike Flanagan no gênero. E é isso, nos vemos no próximo vídeo.